Olá, caríssimos acadêmicos, né? Nós vamos entrar com a aula de hoje com a introdução, né, nos fundamentos do futsal, tá? Nós vamos ver um pouquinho sobre a parte cognitiva, sobre a parte motora, socioafetiva. Nós vamos fazer uma comparação entre o futsal profissional e o futsal na área escolar e vamos ver, né, os fundamentos técnicos e alguns métodos que a gente pode estar utilizando para o desenvolvimento, né, e aprimoramento desses atletas ou alunos, tá? Então nós temos primeiro aí, né, o futsal como modalidade esportiva específica, né? Então aqui nós estamos falando da modalidade esportiva profissional, tá? Ela tem como trabalho os seguintes aspectos. Então, eu dou muita ênfase, né, na parte profissional, no caso aí o técnico que ele é bacharel, né, ele vai dar muita ênfase nisso aqui, ó, nos fundamentos técnicos, tá? É onde ele vai trabalhar toda a parte técnica, toda a parte de passe, condução, recepção de bola, chute. Então ele vai trabalhar muito isso aqui, tá? E aí ele vai adequar os métodos, né, de acordo com a evolução do grupo. Ele vai trabalhar também muito a parte tática, né, a parte estratégica, né, quando utilizar essa parte tática, né, se a equipe estiver perdendo, se a equipe estiver ganhando, estiver precisando do resultado. Então, o profissional ele tem que estar atento e ciente de quando utilizar essa tática em relação à sua equipe adversária. Ele vai ter que trabalhar também muito a parte física desses atletas, né? Futsal tem característica, né, é, bastante intensa, né? Então a todo momento, né, você ataque e defesa. Então o atleta tem que estar bem preparado fisicamente para aguentar os 20 minutos de jogo. Tem também um acompanhamento psicológico, né? Então, meu atleta ele tem que estar preparado psicologicamente para suportar a pressão, né? A pressão que a própria torcida coloca, a pressão dos treinos, né? Então, tem que ter esse acompanhamento psicológico. E é claro, ele também tem que ter a noção das regras do esporte ao qual ele está praticando. Então, ele não precisa saber a nível de arbitragem, mas ele tem que entender, né, quais são as principais regras a se trabalhar no esporte, né? Como que cobra um lateral, né? Quais são as faltas passíveis de cartão, tiro indireto, direto, por aí vai. Já o futsal como proposta educativa, né, que agora nós estamos falando, né, na parte escolar, e ele privilegia alguns outros conteúdos, né, algumas outras coisas em relação, né, à parte esportiva profissional. Então, por exemplo, isso é diferencia, por exemplo, o professor bacharel e o licenciado. Então, lá na escola nós vamos trabalhar, né, o combate à violência e consumismo. Então nós vamos trabalhar muito isso, a violência no esporte, o consumo excessivo, porque um atleta usa esse tal tênis, eu também tenho que usar. A diferença, né, de gêneros, né, meninas e meninos, né, por que não misturar? Então tem que se debatido muito sobre isso, essa questão de menino joga com menino, menina joga com menina. Menino, por ser futsal, tem prioridade à menina, menina joga vôlei. Então isso é um tema que isso não acaba nunca. Então nós temos que trabalhar essas diferenças. A gente trabalha também a apreciação crítica, né, do aluno, para ele crescer como um cidadão crítico, né? Crítico, né? Como crítico construtivo. Atenção à diversidade, utilização dos espaços, né, públicos para a prática esportiva, a problematização das regras, né? Adaptação dessas regras para cooperação, para que todos possam participar, né? A educação física adaptada, inclusiva. E é lógico, também os conhecimentos prévios acerca do esporte. Então essa para vocês verem a diferença, né, do que você trabalha na escola
e do que se trabalha a nível profissional. Então é totalmente diferente. E isso não quer dizer que não vai ter um trabalho técnico e tático dentro da escola. Vai ter, mas depende do momento, tá? Mas e sem esquecer desses aspectos aqui, tá? Nós temos também, nós vamos falar também das abordagens, né, da Lei Pelé, né? Foi uma lei que ela foi criada para amparar e organizar o meio esportivo, né? Passes de atletas, contratos, né? E por aí vai. E dentro dessa lei Pelé, ele separou, ele meio que discriminou a parte esportiva. Então vamos lá, no capítulo 3, no artigo 3º, ele fala dos desportos, né, que são reconhecidos de acordo com sua manifestação. Então nós temos três. Nós temos o desporto educacional, tá? Que nada mais é do desporto praticado na escola, né, a nível escolar, né? Evitando a seletividade, né? Visando a educação, né? A hipercompetitividade de seus praticantes, né? Visando desenvolvimento integral do indivíduo. Né? Então é formando um cidadão. Então esse desporto educacional, esse desporto da escola, ele tem como finalidade tudo isso que eu acabei de falar com vocês, né? O desenvolvimento integral do indivíduo, a formação do cidadão, diferentemente do desporto que nós vamos ver mais à frente, que é de rendimento. Então ele destacou também o desporto de participação, que é aquele voluntário, né, que compreende as modalidades esportivas, né, que dá ênfase na parte social, promoção da saúde, né, preservação do meio ambiente, na parte de educação. Então esse esporte, esse desporto, ele nada mais é do que aquela pelada no grupo de amigos, né, aquele treininho de futebol da segunda, de voleibol, ou seja, da modalidade esportiva qualquer, entendeu? Qualquer modalidade esportiva que se possa ser praticada aí das reconhecidas. Então esse desporto nada mais é como finalidade de lazer, tá? E ele destacou também o desporto de rendimento, que é o desporto a nível profissional, né? É um desporto que ele visa a busca por resultados, né? Visa a parte de atleta, né? Então, olha só, segundo normas gerais dessa lei, regras da prática desportivas nacionais e internacionais, com finalidade de obter resultados e integrar pessoas a comunidades do país e essas com as outras nações. Então é a nível profissional, né? Toda parte de passe, né? Que essa lei fala, ok? Então nós vamos falar sobre os domínios de comportamento no futsal. Então nós precisamos muito conhecer esses domínios para a gente saber utilizá-los no momento correto, né? Preparar nossos atletas, identificar essas diferenças, né? Para a gente poder trabalhar durante as aulas, durante os treinos, tá? Então, basicamente não, são os três, né, que eu separei: o domínio cognitivo, o motor e o socioafetivo, tá? Eles são, né, gente, um triângulo. Um está atrelado ao outro, tá? Não adianta eu ter o meu aluno totalmente fisicamente bem, ele está, né, toda a parte de cognitivo, a mente bem aliviado, se a parte social dele não foi bem trabalhada. Entendeu? Então um tem que estar atrelado ao outro. Da mesma forma, não adianta se a parte física dele não estiver bem trabalhada, o social estiver bem, o cognitivo estiver bem. Então um é pré-requisito para o outro, ok? Os três têm que estar juntos, têm que estar aliados, tá? Então o domínio psicomotor é a expressão por meio dos gestos motores, né, e das capacidades físicas utilizadas no futebol. Quais são essas capacidades físicas que nós utilizamos, né, no futsal, né? Então nós temos aqui os gestos motores,
Quais são esses gestos motores? Toda parte de movimentos específicos do futsal. Recepção de bola, condução, passe, chute, drible, finta, cabeceio, marcação e por aí vai. Então esses são os gestos específicos do futsal, tá? Nós temos também as capacidades físicas, né, as condicionantes, força, resistência, velocidade, agilidade, flexibilidade. Então, basicamente, o domínio psicomotor vai estar relacionado a esses dois itens aí, tá? E então, em relação ao desenvolvimento dos fundamentos técnicos, né? Quando nós falamos de fundamentos técnicos, nós estamos falando dos fundamentos, né, básicos, né, que é o passe, condução, chute. Então eu sempre tenho que trabalhar os dois lados do corpo. Lembra que nós falamos isso nas nossas aulas? Então eu não posso trabalhar só o lado dominante do meu atleta. Tenho que trabalhar a parte, né, dominante, mas também a outra parte não dominante. Ok? Trabalhar situações reais de jogo. Nós vamos ver mais à frente nos métodos de treino que eu preciso treinar o meu atleta com situação real de jogo. Eu não posso ficar só específico, só trabalhando no fundamento chute, ele acertando aquele chute parado, sem algum tipo de obstáculo, sem algum tipo de marcação, sem algum tipo de pressão. Então nós vamos ver isso mais à frente. E aí eu dei como exemplo a tabela de desenvolvimento de Galloway. Vocês viram isso em psicomotricidade. Então, entender a faixa etária que o meu atleta, né, aluno, está para poder trabalhar. É a fase de especialização, rudimentares, e aí eu, de acordo com a faixa etária dele, eu sei quais são os movimentos que eu vou poder trabalhar com esse meu aluno. Então aí nós temos o domínio cognitivo, né? Nada mais é do que a parte de raciocínio no jogo, que também é muito importante, né? Em todos os esportes e no futsal, então, sem dúvida, né? Esse desenvolvimento cognitivo, ele é de extrema importância para o entendimento do jogo. Um exemplo que eu coloquei é na marcação e no contra-ataque. Então, por quê? Porque especificamente nesses dois momentos do jogo, na hora de uma marcação e na hora de um contra-ataque, né? Suponhamos que eu estou de frente, eu e mais dois colegas, né? Contra um. Eu tenho que ter uma tomada de decisão. Eu driblo esse adversário, eu chuto, eu passo a bola para da direita, eu passo a bola para da esquerda. Então eu tenho que estar aliado à parte física e à parte mente rápida, para raciocinar rápido, para que eu possa tomar a melhor decisão no menor tempo possível. Tá? Então por isso que o desenvolvimento cognitivo ele tem que estar bem aguçado. Eu dei como exemplo a construção do conhecimento Piaget, onde a gente vem trabalhando toda aquela parte sensório-motor, pré-operatório, para operações formais e operatório concreto, né? Visando, né, cada fase até chegar a um nível, né, cognitivo bem avançado. Tá? Então, o domínio cognitivo tem relação direta com a organização das movimentações táticas e ofensivas e defensivas do futsal. Né? Então, quando eu vou trabalhar a parte tática, né, principalmente, o meu atleta ele tem que entender, ele tem que raciocinar o que eu preciso enquanto técnico, o que eu estou pedindo. Né? Então, se ele não tiver esse desenvolvimento cognitivo bem, ele não vai conseguir entender a jogada e a estratégia que o técnico pediu. Tá? Nós temos, por último, aí o domínio socioafetivo, onde nós pegamos a parte emocional, né, no futsal, que também deve ser trabalhado da mesma forma como o domínio cognitivo e o motor. Tá? Por quê que eu tenho que trabalhar também a parte emocional? Né? Às vezes a gente percebe que alguns atletas e até mesmo técnicos, né, não dão tanta importância para esse domínio. Então, às vezes, eu separei aqui, né, a autoimagem, ele está relacionado ao socioafetivo. Como que esse meu aluno ele se vê? Como que ele se enxerga o corpo dele? Então, ele tem que ser trabalhado essa autoimagem dele, né? A relação interpessoal vai interferir, sim,
porque ele vai estar convivendo no meio coletivo, ele vai estar vivendo em grupo, com pessoas diferentes, com pessoas que pensam diferente, de pessoas que gostam ou não gostam, que têm inveja dele e por aí vai. Então esse relacionamento interpessoal ele tem que ser estritamente trabalhado, estritamente desenvolvido, para esse meu aluno não sentir, é, como é que eu vou dizer, sendo obrigado a ir nos treinos, tá? Ele tem que ir por prazer, por espontânea vontade, né? Porque ele gosta. Não, então essa relação interpessoal ela é importantíssima, né? O bem-estar dos meus atletas, o respeito mútuo entre o outro, isso tem que ter, tá? Valorização do processo mais do que o resultado. Então, sim, quando a equipe entra, ela vai buscar, sim, ser campeão, ganhar o jogo, né? Visando sempre isso, tá? Mas eu tenho que valorizar aquele processo que eu tive para chegar até o resultado. Então, às vezes, por exemplo, né, isso aconteceu o ano passado conosco, né? Nós fomos para os Jogos Escolares, nós treinamos um ano, né? Nós ficamos treinando um ano e nós chegamos à final. Não conseguimos ser campeão, né, ficar no primeiro lugar, mas nós fomos vice-campeão, ficamos em segundo lugar e entre 16 cidades, né, da SRE do Norte de Minas. Então, para nós, é algo muito importantíssimo, né, e que tem que ser valorizado, o processo, o trabalho, né, a disciplina, a organização, né, o empenho, a dedicação desses atletas, de técnicos, para que nós chegássemos até a final. Então, isso foi muito bem reconhecido pelos nossos alunos. Então, temos que valorizar o processo, tá? Porque não é fácil, né? Não é simplesmente levar e achar que vai ganhar, né? Tudo tem um processo até chegar no resultado. Os fatores que influenciam os fundamentos técnicos individuais no futsal. Então, aquele meu atleta, né, que ele tem uma habilidade técnica do drible, né, superior aos demais, ele, por exemplo, ele pode ser influenciado por esses dois fatores aqui, ó, os extrínsecos e intrínsecos, tá? Quais são esses fatores que vão influenciar esse atleta? Por exemplo, os estímulos ambientais, as condições, situações do jogo. Então, às vezes, por exemplo, tem aquele meu atleta bom, habilidoso, né, chuta bem, é o atleta perfeito, é o falcão do futsal. Mas não adianta ele ser bom na parte domínio motor, estar bem no domínio cognitivo, se ele não aguenta as pressões, se a parte emocional dele não está bem trabalhada, né? A torcida, né, colocando pressão, talvez, por exemplo, a disputa com outro jogador de mesma posição, se ele não fizer errado, ele vai ser substituído. A questão do resultado do jogo, o momento do jogo, se é um jogo de final, se é um jogo por busca de algum resultado. Então isso tudo vai influenciar esse meu atleta, tá? E na parte intrínseca vai entrar as características físicas hereditárias, né? Toda a parte de genética, né? Vai influenciar nesse meu atleta na parte de, de fundamentos, ok? Isso quem trabalha em escola, por exemplo, eu já tive alunas, por exemplo, que não conseguia fazer um determinado movimento, por exemplo, a cambalhota. Mas por quê? Aí eu fui buscar. Aí os pais eram sedentários, os pais não tinham nem coordenação motora, sabe, eram obesos. Então, isso acabou influenciando, né, essa criança, tá? E aí nós vamos verificar agora a parte de fundamentos técnicos do futsal, né? Espero que tenha ficado bem entendido, né? Bem compreendido essa parte aí dos aspectos cognitivos, né? E a parte da Lei Pelé, que também é muito importante, beleza? Então nós vamos ver agora de uma forma pedagógica, tá? Eu tenho os fundamentos, eu não posso simplesmente começar a trabalhar chute sem antes o meu atleta saber recepcionar a bola,
Então, primeiro, o atleta ele recepciona, ele domina, ele controla a bola para depois ele passar, para depois ele conduzir, para depois ele chutar, para depois ele driblar. Entendeu? Então, o primeiro fundamento que eu devo trabalhar é o fundamento da recepção. Então, para isso, nós temos uma sequência pedagógica, tá? Que nós devemos trabalhar com esse aluno. Então, nós vamos trabalhar a recepção, a condução de bola, o passe, chute, drible, finta, né? E, por último, o cabeceio. Por que, que o cabeceio é por último? Quem tem o hábito de assistir futsal, jogos de futsal, sabe que é muito difícil, né, utilizar a cabeça, né, para se conseguir o ápice, né, que é fazer o gol. Então, justamente por isso que é o último fundamento a ser trabalhado, diferentemente do futebol, tá? Então, recepção de bola nada mais é do que receber a bola, né, e mantê-la sob seu controle. Então, recepção de bola. Vamos lá. A recepção de bola ela engloba recepção de bola, domínio de bola e controle de bola, tá? Então, essa definição, por exemplo, recepção é a primeira parte do corpo a tocar na bola. Então a recepção vai ser a primeira parte do meu corpo que vai tocar a bola. Entendido, pessoal? E o domínio de bola vai ser, né, o fundamento próximo, né, o próximo fundamento a ser executado. Então recepcionei, né, com a parte interna do pé. Então foi o primeiro toque com a bola. Eu dominei quando eu diminuí a velocidade dela, né? Quando eu recepcionei, eu diminuí a velocidade dela, é a característica do domínio. E por último, eu controlei essa bola que ela está no meu raio de controle para que eu possa dar continuidade no próximo fundamento, seja um passe, condução, um chute, qualquer que seja, tá? Então é uma sequência, recepção de bola, domínio e controle de bola, ok? Então nós temos aí, eu montei a tabela, né, uma tabela para vocês analisarem, né? Em relação à trajetória da bola, nós temos três tipos de trajetória. Então nós temos a paralela ao solo, nós temos a parabólica e nós temos a perpendicular, ok? Ah, professor, mas está faltando ali meia altura e alta. Sim. A rasteira, né? A bola rasteira, trajetória rasteira, meia altura e alta, ela faz parte da trajetória paralela ao solo. Porque nós vamos ver na imagem mais à frente, né? Por quê? E aí depois nós temos a parte parabólica, onde a distância é maior do que a altura. Então, né, a distância ela vai ser maior do que a altura. Se ela tomar mais distância do que a altura, ela é parabólica. E perpendicular, quando a altura é maior do que a distância, tá? Então tá bem especificado aí. Então são esses três tipos, né, de trajetória de bola que nós temos. Trajetória é diferente de direção. Direção é onde eu quero jogar aquela bola. Ah, eu mirei lá no ângulo. Então a direção é lá. Mas qual que vai ser a trajetória? Então vai ser uma bola alta, né? Porque o ângulo é uma trajetória alta, tá? Então nós temos aí quanto à execução, vai ser a parte do corpo que eu vou utilizar essa bola, né? Que eu vou utilizar para receber essa bola. Então eu tenho com o pé a parte interna, externa, solado do pé. Lembrando, gente, que no futsal a parte que eu mais utilizo como forma de recepção, primeiro, a mais utilizada não é nada obrigatório, mas é, né, que mais utiliza pela facilidade, né, pelo controle ser mais fácil, é o solado do pé. Então é um domínio, né, mais prático, tá?
Mas eu posso utilizar esses 3 aqui, depende de acordo com como a bola vai chegar para você e o seu posicionamento. Então nós temos ainda, né, com a coxa, a parte interna da coxa, né, externa e externa da coxa, anterior, a parte, né, anterior da coxa. Tem recepção com a cabeça, com o peito, coxa, dorso dos pés, né? Na parte alta, recepção com a cabeça e com o peito, perpendicular, recepção com a cabeça, com o peito, coxa. Então, de acordo com como a bola está chegando para você, você vai utilizar a parte do corpo que for melhor e mais fácil para você receber essa bola. Entendido? Então, nós temos aí, né, a trajetória dessas bolas, por exemplo. Então, nós temos aqui a parte que engloba paralelo. Então, o que caracteriza paralelo? Aqui, ó. Tá vendo? Os tracinhos significa a trajetória da bola. Então, aqui a parte preta é a parte do chão. Então, rasteira, meia altura e a alta, tá? Parabólico, tá? Olha só, a distância é maior do que a altura, entendeu? Então, a distância ela vai ser sempre maior do que a altura. É como se fosse um lançamento, né? E perpendicular, quando a altura ela é maior do que a distância, ok? Então esses são os tipos de trajetórias que nós temos, ok? Vejamos um vídeo aí. Nós vamos ver um vídeo aí agora, pessoal, que fala, né, um pouco sobre o fundamento. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. E para você que não é inscrito, não perca tempo, já se inscreve logo no canal para não perder nenhum vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a recepção e o domínio de bola no futsal. Recepção é o ato de receber a bola ou interromper a sua trajetória, seja com os pés, a coxa, o peito ou cabeça. Qualquer parte do corpo está valendo. Só não pode utilizar os braços e as mãos, pois já sabemos que na regra de futsal não é permitido o uso do braço e da mão para a recepção de bola. Após o momento de recepção, o atleta tenta ter o controle da bola, e é exatamente esse controle que chamamos de domínio. É o ato de ter a bola sob o teu controle. A recepção pode acontecer de várias formas. Por exemplo, quando o passe vem pelo chão e é recepcionado com os pés. Meia altura, que normalmente é recepcionado com a coxa. E parabólica, que é o famoso lançamento que pode ser recepcionado de cabeça, peito ou coxa. Independente como seja a recepção da bola, o domínio ou controle de bola normalmente é com os pés, pois o futsal, por ser uma modalidade dinâmica, exige do atleta um ótimo domínio para a realização de um passe rápido. E uma dica é, o jogo quanto mais rasteiro for, será mais fácil a recepção e terá um ganho de agilidade no passe. Por isso que recomendamos sempre que o atleta recepcione a bola com a sola do pé. Isso é o que chamamos de pisada, é quando o atleta pisa na bola para recepcioná-la. Assim terá um maior domínio e um ótimo controle de bola. Aí, pessoal, né? É um videozinho, né? Esse site chama Futline, site bem interessante, tem muita coisa, sabe? É um site especializado somente em futsal, ok? Então ficou lá para vocês verem, né? A recepção, os tipos de recepção, tá? Aí nós temos agora, nós vamos verificar a parte de condução de bola, né? É o deslocamento do jogador, né, com posse de bola, mantendo o mais próximo possível, tá, do seu corpo, ok? Então, quais são as trajetórias possíveis, né, de condução de bola? Então, nós temos a trajetória retilínea ou em linha reta. Nós temos a trajetória em sinuosa ou zigue-zague, tá? Então, essa é uma trajetória onde eu tenho, né, diversos, para um lado, para o outro, sempre em zigue-zague, tá?
E por último, eu tenho a trajetória circular, né? Que eu faço uma condução em si. Então essas são as 3 formas de condução de acordo com a trajetória da bola, ok? Então olha lá, um exemplo de atividades, né, em relação à trajetória retilínea, né, zigue-zague e circular. A execução. Quais são as formas de condução de bola que eu posso estar utilizando? Então eu tenho com a parte interna do pé, tá? Bem evidenciado na figura, né? Utilizo aqui a parte interna. Solado do pé, tá? Onde eu utilizo a sola do pé. Externa do pé, quando utilizo a parte externa do pé para fazer essa condução. Então vamos lá. Quando eu utilizo a parte interna do pé, quando eu não necessito de tanta velocidade, né, na condução. Uma condução mais neutra, tá? Aí eu vou utilizar a parte interna do pé. Quando eu utilizo só a sola ou a planta do pé para conduzir a bola, é normalmente em percursos mais curtos, tá? Ou quando eu estou protegendo a bola. E quando eu utilizo a parte externa do pé para conduzir a bola, é normalmente quando eu tenho uma execução que eu necessito de velocidade e executar algum drible, ok? E eu ainda tenho o quarto tipo de condução, que é a condução com o dorso do pé, né? Que é essa parte aqui, ó, do dorso do pé, tá? Ou chamado também de peito do pé. Quando eu utilizo essa parte, normalmente também condução com velocidade, tá? Então é uma condução também bastante utilizada, ok? Aí eu tenho uma forma utilizando, né, a planta do pé, o solado do pé aqui, ó, tá? Para proteger a bola desse meu adversário. Então, normalmente, quando eu faço uma condução de bola, eu tenho que proteger essa bola para que eu não perca, né, a minha equipe não perca a posse de bola. Então, eu tenho que ter essa proteção de bola durante a condução, tá? Vejamos aí agora um vídeo, né, para nós entendermos um pouco mais. A primeira técnica usada para receber a bola é a recepção. Após receber, é necessário obter o domínio da bola. É neste momento de controle da bola que inicia a condução. A condução é o ato de mover com a bola sob seu domínio. Pode ser executado em uma linha reta ou mudando de direção. Existem várias técnicas para conduzir a bola, que são efetuadas essencialmente com os pés. A condução de bola pode ser efetuada com a parte interna do pé, com a parte externa do pé, com a sola do pé ou com o peito do pé. A condução de bola é uma técnica importantíssima da construção de até 90% do processo ofensivo e por isso deve ser bastante evoluída através dos treinos. A condução de bola não é apenas correr com a bola controlada sem uma direção definida. Um bom treinador reconhece que deve aproveitar a condução de bola aliada à inteligência dos jogadores para aumentar a potência e a dinâmica de toda a equipe. E as dicas que vamos deixar aqui para você ter uma ótima condução de bola durante uma partida de futsal é manter a bola o mais próxima aos pés possível no momento da condução. É muito importante você ter total controle da bola durante o processo de condução. A segunda dica é tentar estar sempre de cabeça erguida para visualizar melhor toda a situação de jogo. Faça o uso dos 2 pés para conduzir a bola. É sempre importante, nas conduções de curto espaço, usar o corpo para proteger a bola. E aí, curtiu o nosso vídeo? Tá aí, né, pessoal? Algumas dicas também da Footline, né, em relação à condução de bola, tá? Então, vocês viram lá, né,
ao conduzir a bola. Isso acontece muito, né, com atletas principiantes, né, principalmente com adolescentes, de conduzir a bola com a cabeça, né, com os olhos voltados para o chão. E aí ele acaba perdendo um pouco a direção, né, e ele não tem noção de onde o seu colega ou seu parceiro vai estar para ele executar o passe. Então tem que ter cabeça alta, cabeça erguida e sempre uma visão periférica, tá? Não uma visão centrada, não, mas uma visão periférica para que eu possa entender a movimentação que os meus parceiros estão fazendo para que eu possa executar o próximo fundamento, tá? Então aí nós vamos agora para a posse de bola, ok? O passe de bola também é o ato de entregar a bola diretamente para o seu companheiro, visando, né, a maior posse de bola durante o jogo. Ou seja, também para prevenir um desgaste físico, né? Então, quando eu tenho aquele controle de bola, né, passando, né, de um companheiro ou colega para o outro, eu consigo descansar os meus atletas, tá? Então, olha só, em relação à distância, nós também caracterizamos essa distância dos passes, né? Então, eu tenho lá um passe curto, é um passe de até 4 metros, um passe médio de entre 4 e 10 metros, é considerado um passe médio, e um passe longo, que é acima de 10 metros, tá? Em relação à trajetória, nós já vimos né, rasteiro, meia altura, parabólico e alto são normalmente os tipos de passes mais utilizados no futsal. Quando nós falamos em relação, né, à execução, então nós estamos falando da face interna ou da parte interna do pé, externa, bico, né, o anterior do pé, antero-superior, que é o gancho, né, passe de cobertura, passe de solado, passe mais curto, né, e passe com o peito do pé, com o dorso do pé, normalmente utilizando algum lançamento, algum passe mais longo, tá? Então esses são os tipos de passe, né, em relação à distância, trajetória e execução, tá? Eu posso utilizar também outras formas, né, que nós vamos ver mais à frente. Então tá aí, gente. Passe com a face interna do pé, bem evidenciado, com a parte externa, bico, antero-superior, passe de gancho, um passe por cima, né? Às vezes eu não consigo passar a bola por baixo, eu tenho um adversário me bloqueando, eu consigo talvez passar essa bola por cima, né? Solado, dorso do pé, o peito do pé. Então essas são as formas, tá? Então aí nós temos agora em relação ao espaço de jogo. Então nós temos lá o passe lateral, onde eu utilizo as laterais, né, um passe normalmente lateral. Passes na diagonal ou a fundo, aquele passe diretamente, né, pegando a diagonal, né? Eu estou numa ponta da minha defesa e envio esse passe para outra ponta, né, da parte de ataque, da quadra de ataque. E o passe paralelo, né, mais ou menos na parte central da quadra, tá? Então são passes de habilidade, são passes mais complexos de se executar, que exigem, né, também uma qualidade técnica muito, muito grande. Passes de coxa, de peito, de cabeça, de ombro, calcanhar, parabólico ou cavado. Então são passes, né, que exigem uma técnica maior. Não são tão utilizados, mas dependendo do momento, da situação que você estiver, né, você vai precisar utilizar esse passe. Vejamos agora um vídeo, né, que fala também sobre passe, ok? Vamos lá. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. E para você que não é inscrito, não perca tempo, já se inscreve logo no canal para não perder nenhum vídeo e não esqueça de ativar as notificações.
No vídeo de hoje vamos falar sobre o passe no futsal. Um dos fundamentos mais importantes e mais executado em uma partida de futsal consiste basicamente em passar a bola para outro jogador. Para realizá-lo, é necessário ter visão de jogo e precisão para acertar a direção e a força necessária para que seu passe não seja interceptado. O passe pelo chão é o mais utilizado numa partida de futsal. Pelo chão, a bola corre mais rápido e por isso tem menor possibilidade de ser roubada pelo adversário. Existe também o passe pelo alto, que apesar de demorar mais para alcançar o seu destino, também tem uma menor possibilidade de ser interceptado. Existem diversas variações de passe no futsal, como o passe de letra, passe de peito, de cabeça, de calcanhar e todos os tipos que a criatividade permite inventar. O passe é classificado em rasteiro, meia altura ou parabólico. Em relação à distância, pode ser curto, médio ou longo. Quanto à sua execução, pode ser com o interno do pé, externo, solado, de bico ou de calcanhar. Recomendamos sempre que o passe seja executado com o interno do pé, para que o atleta tenha uma maior segurança e precisão do passe. Use e abuse da sua criatividade, assim você poderá ser um jogador diferenciado e realizar vários tipos de passe durante uma partida de futsal. Aí pessoal, né? Então nós vimos aí, né, no vídeo, né, falando sobre passe. Vocês perceberam que ela deu uma ênfase, uma importância no passe executado com a parte interna do pé. Então, normalmente, por que a parte interna? Normalmente é um passe que ele sai com mais qualidade, mais preciso, né? Eu consigo mais controlar e dar uma maior precisão na execução desse tipo de passe, tá? Então, por isso que ela evidenciou lá. E nós vamos com o chute, né? O chute nada mais é do que a impulsão, né? Ou o impacto, né? Que é exercida sobre a bola, do pé na bola. E ela tem a importância de alcançar o ápice do jogo, né? Então o chute, a gente executa o chute, normalmente, na maioria das vezes, para fazer o gol, que é o ponto máximo do jogo, tá? Então nós temos lá, em relação à trajetória, nós temos rasteiro, meia altura e alto, e também utilizado, né, o parabólico. Então nós utilizamos a parte interna, externa, anterior de bico, dorso do pé, né, anterior superior. Aí nós temos o chute bate pronto, né, que é aquele chute que vem e o pessoal fala muito aqui na região de primeira, né. Temos o voleio, né, que é uma meia bicicleta, né, o atleta se joga o corpo de lado. Temos a bicicleta, que o atleta lança o corpo para trás. E temos calcanhar. Tudo que for direcionado com a intenção de marcar o gol é considerado um chute, ok? Agora, eu dei um passe, mas era meu colega que estava na frente do gol e ele saiu, a bola entrou, saiu como passe, né? A intenção era um passe, mas aí, né, como entrou, acaba que não tinha o mesmo objetivo. Ele não tinha o objetivo de chutar o gol, ele tinha o objetivo de dar um passe. Então, quando eu tenho o objetivo de chutar, o objetivo é chutar para o gol, é considerado um chute, tá? Vejamos aí mais um vídeo que fala sobre chute, tá? E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre um fundamento muito importante no futsal, o chute. O chute no futsal é a ação que se dá para deslocar a bola. É o ato de enviar a bola em uma certa direção. O chute pode ser realizado de qualquer parte do corpo que a regra permite, ou seja, com os pés, com a coxa, peito ou de cabeça. O melhor chute, sem dúvida, é aquele que une precisão e força. Existem diversas variações de chute,
como um feito com a parte interna do pé, com a externa do pé, conhecido como trivela, com o peito do pé, de calcanhar ou até mesmo de bico. O objetivo de um chute pode ser a tentativa de tirar a bola de jogo, acertar outro jogador e, claro, fazer o gol. O chute defensivo é aquele que busca afastar o perigo do ataque adversário. Muitas vezes é realizado de qualquer forma, sem uma direção específica. Já o chute ofensivo busca fazer o gol. Requer percepção do posicionamento do goleiro adversário, noção de força, precisão e habilidade. Existem algumas maneiras para realizar o chute. Bom, o chute mais simples é aquele que é batido com a parte interna ou dorso do pé, que é a parte de cima do pé. Com esse tipo de chute, a probabilidade de conseguir realizar esse fundamento com precisão é bem maior. E é o que indicamos aqui para você, realizar o chute com o dorso do pé, que garantimos que a precisão e força será bem maior. Não sei o porquê, alguns professores não recomendam, mas a gente vai recomendar para você o chute de bico. No futsal é extremamente importante realizar o chute de bico, pois a velocidade requerida para realizar esse tipo de chute é fundamental no futsal. E o chute de bico pode surpreender o goleiro adversário e até mesmo os marcadores, fazendo com que você ganhe vantagem nesse fundamento. Também temos os chutes de cobertura, que é o chute realizado com o pé por baixo da bola, que é possível fazer com que a bola ganhe altura e possa vir cobrir o goleiro adversário. Também temos o chute de voleio e bicicleta, chutes realizados sem que a bola toque ao chão. Esse é o fundamento chute no futsal. Um dos fundamentos muito importantes que o atleta deve se treinar diariamente. Sem esse fundamento, o atleta não vai conseguir finalizar. E a finalização no futsal acontece constantemente. Então o chute é fundamental na formação de um atleta. Então, pessoal, aí, né, nós vimos o fundamento chute, né, bem explicado, bem caracterizado, tá? Só uma ressalva aqui, por exemplo, nós utilizamos muito no futsal também, além do chute com o dorso do pé, que é um chute que sai com muita força, né? O chute de bico. O futsal utiliza muito o chute de bico por conta da força. Só que é um chute que ele não é tão preciso, né? Ele não tem a direção, é difícil você enviar a bola na direção que você imaginou que ela iria, que você pensou, que você, né, queria que ela fosse. Então o chute de bico tem essa desvantagem, mas quando acerta, dificilmente não é gol, tá? Então assim, o chute normalmente o pé de apoio ele tem que estar ao lado da bola, né? Ele tem que estar ao lado da bola no momento do chute. Então, o que acontece muito para erros de chute é que o pé ou ele ultrapassa, né, a linha da bola, ou ele está mais atrás, né, da linha da bola. Então, no momento do chute, o pé de apoio, aquele que me dá sustentação e equilíbrio, ele tem que estar ao lado da bola, ok? Ao lado, assim, não precisa ser exatamente ao lado, mas, né, ao lado, mais próximo da bola, ok? Para que o chute ele saia com a técnica perfeita e eficiente, ok? Outro fator também importante, né, em relação à perna que executa o chute, tá? Normalmente o chute ele sai com a linha reta. Para que essa bola tenha uma curva ou tenha uma mudança de direção, exige uma técnica muito perfeita, né? São poucos, né, os que conseguem fazer isso aí, mas normalmente a bola ela tem uma trajetória reta, tá? Uma direção de chute normalmente reta, tá? E aí nós temos o drible e a finta, né? O drible nada mais é do que ultrapassar o adversário com posse de bola, tá? Diferente da finta, que é quando você engana, você ludibria o adversário sem a posse de bola, ok? Um drible com bola, finta sem bola, tá? Classificação do drible, eu tenho ela lá quanto ao objetivo.
Se eu tenho um drible com objetivo ofensivo, de ataque, então eu tenho o objetivo de driblar o meu adversário para que eu possa, né, fazer o gol. Se eu tenho um objetivo defensivo, eu faço o drible com o objetivo de manter a posse de bola em condições de segurança. Então, às vezes, a única opção que eu tenho é driblar lá na quadra de defesa, então eu tenho que executar com toda calma, com toda técnica, com toda qualidade possível, porque se meu atleta perder essa bola, dificilmente ele vai conseguir recuperar, tá? A finta eu posso utilizar também com enganar o adversário numa marcação, tá? Tudo sem posse de bola. Então nós temos aí, quanto ao tipo, simples, dribles simples, complexos e clássicos. Quais são os simples? As puxadinhas, né? Que a gente tem, acontece muito, né? Com o solado dos pés, com a parte interna e externa dos pés, né? De ultrapassar o adversário com posse de bola, são dribles mais simples e que acontecem muito no futsal. Os complexos, né, são associados a uma finta com o corpo, então além de eu passar, eu driblar o meu adversário, eu ainda dou um ginga, né, que o pessoal fala um ginga de corpo e ainda consigo manter a posse de bola. E aí nós temos o clássico, né, que é o chapéu, a lambreta, né, o elástico, meia-lua, bola por entre as pernas e aí diversos outros que a gente tem conhecimento aí, tá? Então nós vamos verificar aqui. Você está jogando futsal ou assistindo alguma partida e ouve alguém dizendo que deu uma caneta no adversário, uma lambreta, fez um gol de bicicleta. Mas que termos são esses? Hoje vamos falar dos tipos de dribles no futsal. O drible é feito com a posse de bola. Quem dribla procura com a bola passar pelo adversário. Esse passar pelo adversário exigirá algumas vezes velocidade, mudança de direção, criatividade, ginga e às vezes todas essas coisas simultaneamente. Isso significa que para realizar o drible tem que treinar muito. Então, vamos conhecer os dribles mais realizados no futsal. O corte é um dos dribles mais simples e popular do futsal. É quando o jogador corre com a bola e puxa para outra direção, fazendo com que o adversário chegue até cair ao chão. A caneta, também conhecido como rolinho, ovinho, janelinha ou sainha, este drible é quando o jogador está sendo marcado frente a frente e rola a bola por debaixo das pernas do marcador e corre para o outro lado para buscar a bola. O elástico é quando o jogador está parado de frente do seu marcador e toca 2 vezes a bola com o mesmo pé, mudando o movimento dela e enganando assim o adversário para onde ele vai. A pedalada é quando o jogador, indo em direção ao seu marcador, passa diversas vezes o pé sobre a bola, com o intuito de enganar o adversário em relação ao lado para onde ele prosseguirá com a jogada. Letra é quando o jogador passa a bola por trás do seu calcanhar, tocando com o lado do pé. O chapéu, também conhecido como lençol, é quando o jogador joga a bola por cima da cabeça do marcador e corre para o outro lado para buscar a bola. A lambreta, que é muito popular no futsal, acontece quando o jogador puxa a bola com um calcanhar e levanta com o outro, a ponto de fazer com que a bola passe por cima do oponente e dominá-la do outro lado, e assim dando sequência à jogada. Drible do chinelo, também muito realizada no futsal, é quando o jogador dá de letra, mas não com muita força, e pega a bola do outro lado, mudando o sentido da bola e confundindo o adversário. O drible da vaca, também conhecido como meia-lua, é o drible onde o jogador de frente para o oponente toca ou chuta a bola por um lado e corre pelo outro, buscando a bola novamente. Esses são os dribles mais realizados no futsal. Deixe aí nos comentários se você conhece mais. Então, pessoal, tá aí, né? Alguns dribles, tá? Essa questão de saber qual que é simples, qual que é complexo, qual que é
de acordo com a complexidade, isso não qualquer clássico, isso não interfere muito não, tá? É só mesmo para fim de conhecimento, saber o que é a definição do drible, tá? E como que ele é utilizado, quando, ok? Aí nós temos também, né, o último fundamento aí, cabeceio de bola, tá? É o ato de golpear a bola com a cabeça. Então eu tenho, quanto ao objetivo, qual o objetivo que eu executo o cabeceio? Eu tenho o objetivo ofensivo e defensivo. O ofensivo é óbvio, né? Quando eu quero fazer o gol. E o defensivo, quando eu quero afastar essa bola da minha área, né? Da minha área defensiva. Então aí eu utilizo a cabeça nessas situações. Quanto à execução, eu posso estar parado e com salto. Então eu posso executar, né, o cabeceio parado e e com salto. Então eu posso executar frontal, lembrando que essa parte frontal aqui eu utilizo a testa, tá? Porque a testa é o local, é o melhor lugar para você executar o cabeceio, né? É um local que não vai doer, é um local que vai dar mais pressão, tá? Na bola, consequentemente vai com muita força. Posso utilizar a lateral também, da cabeça, para trás e com mergulho, tá? Esse aqui normalmente a gente cai. Utiliza pouco no futsal por conta da rigidez da quadra, tá? Mas no futebol é muito executado. É um exemplo. Então esses pessoal, foram, né, os fundamentos técnicos utilizados, né, que são utilizados no futsal, ok? Agora nós vamos entender um pouco sobre os métodos, né, os principais métodos que nós utilizamos no futebol, no futsal, basquete, handebol. Tá? O que são métodos? Então, todos os professores em suas atividades de ensino devem ter conhecimento do processo de ensino-aprendizagem e dos métodos de ensino a serem aplicados. A palavra método se refere ao caminho a ser percorrido, né, para alcançar os objetivos. Então, qual que é o método? Qual que é o método que eu preciso utilizar que melhor vai encaixar na minha equipe? Observando as características técnicas, né? As características dos meus jogadores, né? As facilidades, né? O desempenho, parte física. Então, isso tudo engloba as características. Então, o método que eu vou utilizar é aquele que vai se adequar à faixa etária, ao momento que eu quero com a minha equipe. Então, eu tenho, né, o método parcial ou parcial analítico sintético, né, e o global. Então vamos falar sobre o sintético, o analítico sintético, né? Ele dá ênfase nos aspectos técnicos e na execução de elementos fundamentais próprios da modalidade. Então é um método que eu vou utilizar para trabalhar e desenvolver totalmente a parte técnica. Então esse fundamento, esse método, ele trabalha o fundamento a fundo a parte técnica. Então eu trabalho por partes, como eu falei com vocês já. Então eu vou trabalhar só a parte interna do pé. Parte interna do pé, depois só parte externa, parte interna do pé direito, parte interna do pé esquerdo, até o meu atleta, aluno, estar aprimorado, né? Até ele estar executando 100% com qualidade o fundamento, tá? Então, olha lá, qual que é a vantagem de utilizar esse método? É a facilidade com que ele pode ser implantado, né? Então, é mais fácil você trabalhar com esses fundamentos. Não implica a necessidade de utilização de materiais específicos, não tem tanta utilização de materiais, porque normalmente, né, eu trabalho só a parte do fundamento. O professor precisa apenas ter conhecimento específico sobre o que quer fazer. Então, o professor precisa ter conhecimento da técnica, né? Da técnica a ser utilizada, a ser executada. Os alunos têm chance de iniciarem a partir da execução de um elemento mais simples para o mais complexo. Então, aquilo que eu já falei com vocês, começo com atividades mais fáceis e vou chegando até
a parte complexa, né? Então eu vou aumentando o grau de dificuldade da atividade. Então, parte interna com o pé 2 a 2 parado. Então eu vou aumentando, né, a dificuldade da execução do exercício. Devido ao fato de o processo de aprendizagem ser dividido em etapas, há considerável possibilidade de êxito na execução dos elementos técnicos. Então isso aqui caracteriza muito e ajuda, né, como nós trabalhamos com etapas, primeiro um fundamento, depois o outro e tal. Então fica mais fácil, né, para conseguir o desenvolvimento, né, perfeito. Não, nem sempre perfeito, mas para chegar próximo, na perfeição. Só que esse fundamento também, esse método ele tem as desvantagens, né? Então, ele não possibilita, pelo menos a princípio, satisfação que o jogo proporciona. Ou seja, eu não tenho o jogo propriamente dito. Eu só trabalho o fundamento específico, nu e cru. A aula ela pode acontecer de maneira monótona, que eu já falei, especialmente para os mais habilidosos, então aqueles que têm uma habilidade superior aos outros, ele acaba aprimorando, né? Ele acaba pegando o gesto técnico mais rápido que os outros, então ele acaba ficando chata a aula para ele, que ele não tem mais desafios. Aqueles que apresentam mais facilidade na execução dos movimentos sentem-se amarrados, presos às sequências pré-determinadas, embora tenham uma relação mínima com o jogo. Então é o que basicamente que eu acabei de falar. O aluno dificilmente consegue visualizar a relação do exercício com o jogo, tá? O que pode dificultar é a pior desvantagem que tem esse método. Por quê? Porque eu trabalho fundamento específico. Eu trabalho fundamento, só o fundamento ali. Então eu não trabalho a situação do jogo. Então eu vou executar um passe, eu estou ali entre eu e você, atleta, executando o fundamento do treino. Agora, e se eu for executar esse passe com um adversário na minha frente colocando pressão? Eu vou recepcionar a bola, eu tenho tempo, eu tenho tempo para pensar, para receber essa bola no treino com esse método. Se eu utilizar ele na situação de jogo, né, a pressão, o adversário vai chegar rapidamente. Então, trabalhando com esse método dessa forma, o meu atleta ele acaba não raciocinando e o que perde isso aqui, ó, dificulta na tomada de decisão rápida, tá? E a metodologia decorre alheia ao jogo, é o que eu acabei de falar, ok? Então, as consequências de utilização desse método, as ações de jogo elas ficam mecanizadas, pouco criativas, comportamentos estereotipados, né? Então esses alunos eles ficam mecanizados com aquela situação que você trabalha com esse método nos treinos. Problemas na compreensão do jogo, leitura deficiente, soluções pobres, né? Então ele não consegue associar aquele fundamento à situação real do jogo. Então essa é a principal desvantagem que eu compreendo desse método. É um método muito bom, mas ele tem essa desvantagem. Tá? A aula ela é centrada apenas em exercícios, ok? Então é uma aula que o aluno, né, se ele não entender a complexidade, né, não entender a questão do trabalho técnico, ele simplesmente ele vai desistir e não vai mais frequentar os treinos, tá? Então nós temos o método global, ou global funcional, né? É a orientação exclusivamente para o jogo. Os autores caracterizam a metodologia como método de confrontação. Então vamos lá ver a vantagem desse método. O desejo dos alunos de jogar é atendido, então é um método que você utiliza o jogo, tá? Partidas. Os elementos do jogo são desenvolvidos em condições reais e não necessita ser decomposto, né, em elementos tão básicos. Então eu executo os fundamentos, meu treino em situação real de jogo. A relação entre aluno é mais efetiva, a destreza motora e o conhecimento tático do jogo podem ser desenvolvidos simultaneamente. Óbvio, né, que eu trabalho em situação de jogo. Os jogadores podem vivenciar diversas experiências de jogo, fato, né, porque a todo momento o jogo ele muda. A organização e desenvolvimento das atividades
são considerados simples. Então essas são as vantagens do método global, porque eu trabalho com o jogo, meu atleta ele trabalha com mais prazer, né? Só que ele tem as desvantagens também. Por exemplo, a confrontação ela pode representar uma sobrecarga, a possibilidade de sucesso não é tão frequente e comum na metodologia parcial, tá? Então, para alcançar esse sucesso da execução perfeita do fundamento é difícil. O aluno menos habilidoso pode ser excluído e a aprendizagem pode ser retardada porque eu não trabalho específico naquela deficiência que esse meu aluno tem. Eu vou pegar o geralzão dele, ele vai ter que aprender jogando. A execução inadequada de movimentos e comportamentos táticos incorretos são mais frequentes, óbvio, né? Que eu trabalho com o jogo, e descontrolados, pois o professor dificilmente consegue corrigir ou mesmo visualizar todos os erros de tomada de decisão, execução de fundamento e posicionamento. Então, é uma desvantagem. Uma desvantagem porque eu vou ter que fazer as correções, né? Dentro do jogo, dentro da partida. Então, o que acaba ficando chato? Por exemplo, você imagina se eu pego uns alunos que têm deficiência em fundamentos, aí toda hora eu vou ter que ficar parando o jogo para corrigir? Não vai ter jogo. Você está entendendo? Então, por isso, esse método global, sim, ele é bom. Mas quando você utiliza ele, né, com a equipe, né, que já tenha passado por um método analítico, né, que ele já foi preparado, que ele tem uma qualidade técnica muito boa, aí eu vou trabalhar com o método global para colocar ele frente às situações reais de jogo, para que ele consiga adaptar esse fundamento, né, na hora do jogo lá. Então o método global é um jogo prazeroso, né, um método prazeroso a ser utilizado, mas que ele tem algumas desvantagens, que é o que eu falei. Então o método global ele é simplesmente você tem que aprender jogando. Eu aprendo a jogar jogando, tá? Só que aí algumas coisas é o que eu falei, principalmente a questão da qualidade técnica, ela vai ficar prejudicada, tá? Então as consequências são jogo criativo, mas com base no individualismo, então acontece muito, principalmente quando você trabalha com categoria de base, né? Esse aluno ele acaba querendo driblar, jogar sozinho, tá? O que desmotiva os outros. Contrariando, né, a questão tática, soluções motoras variadas, mas com inúmeras lacunas táticas, e falta de coordenações das ações coletivas. Então é basicamente isso. O jogador é mais individualista, né? Aula centrada apenas no jogo. Então olha para você ver. Eu posso juntar os métodos? Posso. Um está centrada nos exercícios. A outra está centrada no jogo. Então posso trabalhar o método analítico aliado ao método global, sim. Vai depender da minha equipe, vai depender do que eu tenho como objetivo, tá? Então aí, nós temos um terceiro método. Esses métodos, gente, analítico, global e misto, são métodos tradicionais, são métodos, né, que foram lá, ó, há muito tempo, foram os primeiros métodos. O global, então, foi o primeiro método, né, a ser trabalhado, a ser desenvolvido, é o mais antigo, tá? Então, o método misto, né, o processo de iniciação esportiva privilegia a aquisição de formas simplificadas da técnica do jogo, né? No segundo, os alunos devem ser inseridos desde um princípio na ideia simplificada do jogo. Olha só. No sentido de aproveitar as vantagens minimizando as desvantagens, aqueles que aplicam o que se denomina a metodologia mista, utilização simultânea dos princípios pedagógicos de ambas as propostas. É o que eu falei anteriormente, eu faço a junção dos métodos, tá? Analítico e global. Então vamos lá. É comum a seguinte divisão. Primeira parte, aquecimento com ou sem bola. Corpo principal da aula, em que são abordados os gestos específicos da atividade considerada por meio de situações simplificadas, com ou sem oposição. Terceira parte, em função do tempo disponível, utiliza-se formas jogadas, jogos reduzidos ou formal. Então a primeira parte é o trabalho no aquecimento, com ou sem bola, tá? Vai depender do seu objetivo, tá? Na segunda parte,
né, que é o desenvolvimento da aula, o principal da aula, o que eu viso, o que eu tenho como objetivo para aquela aula, para aquele treino, tá? São abordados gestos específicos da atividade que eu vou querer utilizar por meios de situações simplificadas, com ou sem oposição, né, de jogadores, tá? E aí, na terceira parte, eu disponibilizo um jogo. Só que aí, o que eu faço? Por exemplo, a gente utiliza os chamados mini-jogos também. Eu começo a reduzir espaço, eu coloco jogadores 3 contra 3, 2 contra 2, e aí você vai trabalhando de acordo com o objetivo. A aula contempla a técnica e o jogo. Então, por que utilizar apenas um se eu posso utilizar a junção dos dois? Então, fica aí, né, para você, acadêmico, entender qual o melhor método de utilizar. Posso utilizar só um? Posso. E normalmente a gente vai utilizar só um por conta, porque se eu quiser desenvolver, se o trabalho for específico, uma semana ou um dia eu posso só no desenvolvimento de técnica, o outro só no desenvolvimento de jogo, o outro eu posso juntar os dois. Então vai de acordo com a sua criatividade, com o objetivo que você quer para a sua equipe, tá? Mas aí nós temos, né, para finalizar, nós temos dois métodos, né, que são chamados de métodos modernos, que vieram por último, né, ou seja, foram inventados por últimos, né, criados, na verdade é a palavra correta, que eles foram criados por último. É o método recreativo e o método situacional condicionado, que são dois métodos também muito interessantes. Vamos lá. O conceito recreativo de jogo, ele apoia na ideia simplificada do jogo, né? Quando os autores tratam a ideia simplificada do jogo, eles se referem ao que denominam pequenos jogos, tá? Que tem importância na semelhança dos grandes jogos. Isso é o que eu falei, são mini-jogos, né? Reduzo a quadra, né? O atleta ele tem que se virar naquele espaço, tá? As vantagens. Participantes praticam desde o início o jogo que pretendem aprender. A aprendizagem progride de maneira gradual, mais fácil, mais difícil, devido à intervenção ativa e à possibilidade de encontrar soluções para os problemas que surgem durante a prática, se sentem altamente motivados, então eles conseguem propor aquilo que a gente coloca sempre no final das nossas aulas práticas, algumas atividades, né, como jogos de 10 passes e vai. Atividades não são monótonas porque são recreativas, são prazerosas, recreação vem de prazer. Os problemas e as dificuldades são vivenciados em um nível adequado, tá? Então eu tenho que olhar isso aqui, gente, tá? Uma criança, ela normalmente ela tem que estar no mesmo nível de idade dela, porque são crianças que têm a mesma ou parcialmente as mesmas características dela. Mas nós também podemos ver que, por exemplo, se eu treinar aquela criança, ela pode chegar próxima a crianças com idades superiores. Isso com um treinamento específico direcionado para elas. Se não tem treinamento, dificilmente ela vai conseguir. Mas o que nós podemos é equiparar, nunca superar, tá? As imperfeições podem ser corrigidas mais facilmente. As aulas são centradas em atividades lúdicas, recreativas, né, brincadeiras populares e jogos e mini-jogos. Então isso aqui eu vou trabalhar quando que eu vou trabalhar um método recreativo como esse? Início, né, final do meu treino eu posso utilizar nesse método recreativo, tá? E aí, por último, nós temos o método situacional condicionado, né? É diferente do método analítico, global e misto, tá? Ele se caracteriza por não se trabalhar em nenhum momento aspectos técnicos e táticos separadamente. Então, o nome já diz, é um método que eu trabalho com situações, ok? Eu trabalho com situações que acontecem durante o jogo. Eu não trabalho separado. Então, nesse método de aprendizagem, é determinada pelos princípios do jogo, na qual a técnica é aprimorada por meio da complexidade tática. É conveniente que a técnica responda à situação do jogo. Vamos ver. O jogo como recurso pedagógico. Jogar se aprende jogando. Inteligência tática se aprende jogando. O jogo formal não atende a todos os alunos.
O pulo da técnica isolado para o jogo formal é grande demais para muitos alunos. Então, olha para você ver. Por um lado que ele tem vantagem, ele tem desvantagem. Uma desvantagem, por exemplo, é atletas que não compreendem, não têm o domínio cognitivo, né, bastante aguçado, dificilmente vai poder se enquadrar nesse tipo de treino. Então, atletas amadores dificilmente vão conseguir se adaptar a esse tipo de treino. Então, necessidade de adequar o jogo aos alunos. Mudança no formato, regras, condições, entre outros, adaptações de regras. Aumentar ou diminuir o campo, a quadra. Diminuir o número de jogadores. Condições técnicas definidas, qual que vai ser, qual que nós vamos utilizar. Criar ou subtrair regras para atender aos objetivos da aula. Tá? Então, aqui são as adaptações em relação a essa parte de cima aqui. Qual que é a vantagem? A aprendizagem ocorre de maneira gradativa, o próprio aluno participa do processo de tomada de decisão, tá? Os alunos com baixo nível de desempenho conseguem participar e aprimorar adequadamente os aspectos técnicos e táticos, dependendo, né, do nível técnico que eles tiverem, né? O conhecimento das estruturas do jogo facilita a aprendizagem de outras modalidades. Consequência, as técnicas surgem em função da tática, de forma orientada e provocada. A inteligência tática conecta a interpretação e a aplicação dos princípios do jogo, viabilização da técnica e a criatividade nas ações do jogo. Então esse método situacional, gente, tanto na aula quanto na leitura lá, vocês vão perceber que ele trabalha, né, com situações de jogo. Vou trabalhar só cruzamento, vou trabalhar só jogadas ensaiadas de cobrança de tiro livre direto, tiro livre indireto, cobrança de tiro de canto, goleiro linha e por aí vai. Então, às vezes, ele pode sim, dependendo, né, do nível de dificuldade, de treinabilidade que eu quero, dependendo da estratégia, eu posso sim adaptar a pessoas, a alunos com baixo nível de desempenho, tá? Então vai depender sempre do meu objetivo, do que eu quero, da minha criatividade, de saber quando, com quem utilizar, tá? Esse tipo de método. Então são baseados basicamente, né, em jogos reduzidos, que a gente já falou, jogos situacionais, né, e condicionantes adaptados. Então eu trabalho com situações reais de jogo, ok? Então beleza, pessoal. Esse, né, foi a nossa aula de hoje, né, que teve como objetivo, né, a compreensão da parte da influência, né, e da importância do aprimoramento dos domínios cognitivo, motor, né, e social, né, a compreensão do artigo 3º do capítulo 3 da Lei Pelé, tá? Da compreensão, entendimento da forma pedagógica dos fundamentos técnicos que compreende o futsal. E, é claro, quais são os métodos que eu tenho à minha disposição para trabalhar com esses fundamentos, né? Com os meus atletas, com a minha equipe, tá? Fica aí para vocês, né? Anotem as dúvidas, direcionem no grupo, tá? As dúvidas que vocês tiveram, ok? Depois dessa aula, tem uma atividade, tá? Em relação à aula, que vocês devem responder, colocar, né? Vai ter o link lá para vocês baixarem. Vocês vão deixar pergunta, resposta abaixo, pergunta, resposta e enviar na plataforma, ok? Muito obrigado. Fica o meu abraço a cada um de vocês.